Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária de hoje. Ontem, na segunda-feira, nós vimos a última pergunta que nós estudamos foi quando Jesus, já pendurado na cruz, ele olha para Maria e para João, né? E ele diz para João ali, diz para Maria: mulher, eis o teu filho. E para João ele diz: eis aí a tua mãe, né? E a cena continua, o sofrimento de Cristo continua ali na cruz do Calvário. E hoje, a terça-feira, a gente vai agora estudar sobre mais um momento de Cristo ali naquela situação muito difícil, de grande sofrimento, né? O nosso sofrimento que ele está carregando sobre si. Então, na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que disse Jesus como um indício do fim de todas as coisas? O início do fim das coisas, né? Ou o início do fim, o final, na verdade, né? O fim da certeza que a humanidade tinha de que o seu destino final era a morte certa, né? O fim desse momento de desgraça estava acabando daqui a pouco, quando Cristo morresse e ressuscitasse, né? O pecado havia sido pago e todo aquele que quisesse e aceitasse pela fé esta oferta, esta expiação, seria salvo por esta fé. Olha que coisa linda. Então, até a morte e ressurreição de Cristo, a situação do homem só tinha um fim, uma certeza: morte eterna, né? Então, estava chegando o fim dessas coisas também, né? João 19, 28 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, que coisa linda, todas as coisas que o Pai planejou para ele estavam terminadas ali. Ou seja, havia chegado o momento final, né? A parte final ali da sua jornada para concluir a grande obra da redenção, né? Então, havia chegado, estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse. Jesus disse assim, para esse mais um ponto, né? Tenho sede. Para que a Escritura se cumprisse, Cristo ia dizer uma frase tão simples: estou com sede. A pergunta é: por que Jesus disse, eu quero água? Por que ele disse, me dê um copo de água? Como ele disse para a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, né? A mulher lhe disse assim, dá-me de beber. Foi assim que ele disse para a mulher, quando encontrou com aquela mulher lá no poço de Jacó, né, próximo à cidade de Siquém, cidade de Sicá, né, quando ele encontrou com aquela mulher. Olhou para ela e falou assim, eu tenho sede. Agora na cruz ele fala diferente. Lá ele disse, dá-me de beber. E aqui ele está dizendo agora, tenho sede. Em todos os momentos, quando Cristo abre a sua boca para falar alguma coisa, ele está ensinando. E toda fala, eu insisto em dizer isso porque isso é muito importante, porque tem compreensões espirituais profundas na palavra de Deus. Então, nunca devemos desprezar o sentido literal. Isso está acontecendo, isso é o óbvio. Todo mundo entende isso. Se literal, quem não entender, né, é porque está tendo dificuldade para interpretar o texto básico, o texto gramatical. Mas essa primeira compreensão é o texto gramatical, é o base, a informação básica. Jesus estava com sede de água? Estava. Apanhando direto, perdendo sangue, vai ter sede, não é mesmo? Vai ter muita sede, com certeza. Mas quando ele diz, vai querer tomar água, né? Porque o corpo está desidratado, pendurado numa coisa, só o quente daquele, né? Então, tudo isso favorecia o esforço físico para se manter respirando naquela cruz que era terrível, né? Estar naquela situação. Então, imagine só que agora Jesus Cristo, ao invés de dizer para os guardas, dá-me de beber, como ele disse, que era uma linguagem comum que as pessoas tinham, dá-me de beber, me dê um copo de água, né? Era a linguagem comum.
Agora Cristo vai usar algo diferente. Estou com sede. Sede só pode ser de uma coisa, de água, isso é óbvio. Agora, por que ele diz estou com sede? Se nós olharmos em toda a Bíblia, principalmente no livro de João, a gente vai encontrar no capítulo, desde o capítulo 1, né? Quando o livro faz uma referência à criação do mundo, quando, né? Mostra o princípio, no capítulo 1, versículo 1, né? Que a palavra, Jesus estava no princípio com Deus, né? Aquele princípio do livro de Gênesis, né? Que o Espírito, o Rua de Deus, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, estava pairando sobre as águas, né? Primeira referência do capítulo 1. A do capítulo 2, nós vemos Jesus transformando água em vinho, lá no Caná da Galileia, no casamento. No capítulo 3, nós encontramos ele dando o maior de todos os ensinamentos a Nicodemos. A conversa em Nicodemos se resume numa frase: você precisa nascer da água e do Espírito. Primeiro vem a água, né? Então, Cristo fala de água, está implícito água no capítulo 1, capítulo 2, casamento, capítulo 3, capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, como falou, pedindo água a ela. No capítulo 5, água no tanque de Betesda, e aí vai, né? O tempo todo a água está presente como um grande símbolo da palavra de Deus. Paulo vai entender isso. Paulo vai entender quando lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, ele diz que a água do Senhor é a palavra. Assim como a água lava o corpo, a palavra de Deus lava a gente por dentro. Consola, conforta, refrigera. A palavra de Deus hidrata, né? Serve a água hoje a gente usa para tomar um banho, que é fantástico para a saúde, né? Você toma um banho, você diminui a temperatura do corpo e o corpo respira, né? O corpo absorve aquela água, o corpo precisa, a pele precisa, né? E também quando você toma, aí é melhor ainda quando você toma água, porque você vai hidratar o corpo todo. É um alimento, é um remédio, a água é tudo de bom, né? Então Paulo diz que nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra. A lavagem quem faz é a palavra. Ela é um tipo de água. A água é um tipo da palavra, né? Então, quando o Cristo fala assim, tenho sede, ele estava sentindo apenas a falta da água no corpo, ou essa linguagem dele ela é ampla, dizendo assim, estou sentindo falta da palavra do meu Pai. Aquela palavra que o tempo todo estava no ouvido dele, consolando, falando, tal. Isso é tão certo que daqui mais alguns segundos, a partir deste momento aqui, imaginemos que a gente está com Cristo exatamente nesse momento lá. Então, alguns minutos mais à frente, Cristo vai gritar, né? Ele vai gritar em desespero. Meu Deus, por que me desamparaste? A palavra já não estava mais escutando. A palavra de Deus, a água de Deus que nutre, que hidrata, né? E que purifica, né, todos os pensamentos maus em nossa mente. Naquele momento ali, Jesus estava passando por uma agonia grande. Sentia a falta de água, sentia o corpo desidratado, né? Quando a gente tem sede é porque o corpo já está desidratado, né? É exatamente esta a linguagem que nós devemos encontrar ali, porque estava chegando ao fim. E Jesus tem sede. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta da nossa lição. Vimos aí na pergunta anterior que Jesus tem sede, né? Sede. Aquele que disse para a mulher samaritana que ele era a fonte da água viva que ela precisava tomar para que ela se tornasse uma fonte autônoma, jorrando esta água para a vida eterna. Ou seja, aquela mulher tomou da água viva de Cristo, saiu jorrando a palavra, né? Saiu pregando para todo mundo em Siquém, vieram milhares de pessoas de Siquém, né? Para conhecer Jesus Cristo. Aquela mulher mexeu com a cidade inteira, porque da boca dela jorrou a água da vida, a palavra da vida eterna, né? Testemunho verdadeiro sobre o Messias.
E agora Cristo pede água. Está com sede. Como que a fonte da vida, que jorra para a vida eterna, está sem água? Os nossos pecados deixaram Cristo sozinho, seco, desidratado. A nossa culpa tirou tudo dele. E agora ele estava ali numa situação muito difícil, né? Na sexta questionamento diz assim: como Jesus foi atendido? E qual o resultado, né, dessa forma como ele foi atendido? O versículo 29 e o 30 diz assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, num caniço, né, lhe chegavam à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ou experimentou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Veja que, quando ele disse tenho sede, já tudo havia acabado, e ele sabia que iria morrer no desespero ali sem Deus, sem água, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Está lá no livro de Mateus. E ali a situação muito difícil, porque ele precisava morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, para que a expiação fosse perfeita, para que o pagamento pela dívida fosse o justo, e o Deus justo jamais deixaria de fazer isso com justiça. Princípio de toda a justiça, né? Dentro por dentro, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Essa justiça é a que Deus trata, é a que ele paga. Deus não deve a ninguém, ele paga assim. Né? Os outros não pagam a ele, mas Deus paga assim, porque isso é o princípio da justiça dele. E o pecado cobrava isso, o salário do pecado é a morte, o salário cobra a morte, né? O pecado, ele cobra o seu salário com a morte, a gente só paga o pecado com a morte. Então, se alguém está devendo ao pecado, se alguém cometeu um pecado, só tem uma forma de saciar o pecado lá, é pagando com a morte. Ele não aceita dinheiro, ele não aceita, só a morte, só o seu sangue que ele aceita. E Cristo ali foi exatamente, né, chegou a esse nível de sofrimento por nossa causa. Aqui diz que quando o soldado escutou lá Jesus dizer, tenho sede, aí ele olhou para o lado ali, tinha um vaso cheio de vinagre, olha só, não era vinho, porque se fosse a palavra vinho, nós poderíamos entender que era o suco da vide, ou seja, um copo de suco de uva, ou seja, um vinho que não estava fermentado. Um vinho que não estava fermentado, que era o suco da uva puro, que Cristo tomava. Esse problema não tinha nada contra isso, iria também lhe ajudar de alguma forma. Não era água, mas iria ajudar de alguma forma. O problema ali é que era o vinagre. O vinagre, o vinho da uva, né, é o suco da uva, fermentado. Fermentado vem de fermento. Então, o fermento é uma tipologia do pecado. Estava para entrar ali, estava entrando, na verdade, estava ali há poucas horas, há 4, 5 horas, 3 horas da tarde que ele morreu, ou seja, estava 3 horas e meia da entrada da festa da Páscoa e dos pães ázimos, o pão sem fermento. Tudo o que se fazia na festa da Páscoa, né, e nos 7 dias seguintes, a festa dos pães ázimos, era tudo sem fermento. Não podia haver fermento em lugar nenhum da mesa do povo de Israel. Então, o vinho ali é uma tipologia do sangue pecador. E quando Cristo toma, bota na boca, experimenta, engole um pouquinho daquele vinho ali, daquele vinagre, é como se o homem dissesse assim, ó, pegue o nosso sangue, o suco da vide, né, da uva é símbolo do sangue. Cristo na ceia diz assim, ó, este aqui é o meu sangue, o sangue puro da nova aliança, o sangue sem pecado. Então esse vinho aqui, esse vinho é o sangue da nova aliança. Tome aí e você vai ter o meu sangue em vocês. Ou seja, o meu exemplo, o meu espírito. E agora, quando o ser humano, o pecador romano, pega uma esponja, enche de vinagre, um vinho com fermento, ou seja, um sangue com pecado, ele está dizendo assim,
Senhor, engole o nosso pecado para levar sobre si a nossa culpa. O fermento do pecado, engole aí, né? E é o que o homem faz. Numa vara, espeta numa vara para dar de beber a ele lá em cima, né? E aí nós encontramos um outro ponto interessante lá, que o próprio Cristo havia falado para Nicodemos. Quando Nicodemos perguntou como era que era aquilo, aí Cristo falou assim, olha, quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, todos, a atenção dele será, a atenção do povo será atraída para ele, né? Todos atrairei para mim, a atenção do povo se voltará para mim, disse Cristo, né? Quando ele for levantado sobre a terra. E ele explicou, assim como a serpente de bronze foi levantado numa vara lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja também levantado. Então, no momento em que o homem pega essa vara, né, e pega uma esponja e mira na boca de Cristo lá em cima, né, eles, assim como o Senhor usou uma serpente de bronze para salvar toda pessoa que olhasse para aquela serpente lá no deserto, porque o povo havia sido picado por serpentes venenosas, iriam morrer ali no deserto, e quem olhasse para aquela serpente seria salvo. Então, neste momento em que o soldado enxerga a face de Cristo e coloca o vinho ali ele está enxergando a forma como todo ser humano seria salvo. Cristo iria beber os nossos pecados, sem ter ele pecado algum. Nós colocaríamos, aquele soldado é o nosso representante, entre aspas, colocou em Cristo um tipo do nosso pecado para que ele pudesse levar sobre si os nossos pecados para a sepultura e deixá-los lá na segunda morte, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna por meio desse Cristo que não pecou, por meio da justiça que há em Cristo. Não é por isso que todos nós somos salvos em Cristo, todos nós somos justificados em Cristo, todos nós precisamos nos revestir de Cristo, todos nós, é nele, né, que está a nossa salvação. E então, quando Cristo tomou ali aquele vinho, ele disse, está consumado, ou seja, concluiu o trabalho, né? Imediatamente inclinou a cabeça e expirou, morreu, entregou o espírito dele voltou para o Pai, como todo ser humano que morre. O corpo volta à sepultura, volta à terra para voltar ao pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu, porque o espírito é de Deus, né? O espírito que estava em Cristo era de Deus. O espírito volta para o Pai, obedecendo a um princípio bíblico imutável. Desde o livro de Gênesis e o Antigo Testamento inteiro está tratando disso. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra, para que ao conhecer essa verdade, o tamanho do sacrifício de Deus e de Cristo, isso motive, o amor dele nos constranja a uma mudança plena, a uma mudança que a cada dia nos pareçamos mais com Cristo.